Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu ando meio sumidinha aqui do canal, né? Mas hoje eu resolvi fazer um vídeo aqui falando dos produtos da NutriPlus, né? Da Pharmacy, porque vocês sabem que eu tô trabalhando com essa marca, né? É uma marca turca, europeia, que já tem um ano que tá no Brasil. E eu vou deixar aqui um vídeo com as pessoas que têm propriedade para falar da marca, né? Que eu vou colocar no vídeo a seguir para vocês assistirem com muito carinho, para vocês começarem a conhecer mais a marca. E se vocês tiverem interesse em compra, vocês podem comprar pelo meu link da bio ou vocês podem me chamar pelo WhatsApp que eu mando o link para vocês. Agora, se vocês quiserem fazer parte da nossa equipe, me chama no WhatsApp. Beijos! Fala galera, estamos aí ao vivo novamente, estamos aqui esperando pra gente poder entrar aí ao vivo, que a gente teve um probleminha técnico, mas já estamos de volta. Eu já vou chamar o meu convidado, peraí que eu já vou chamá-lo, um minutinho, que vai estar imperdível, tá? E aí a gente já vai entrar ao vivo com esse convidado para a gente falar a respeito do nosso super colágeno, tirar as dúvidas a respeito disso também. Então é o seguinte, você que está aí ao vivo conosco, entra agora, vai lá no aviãozinho, chama todo mundo para poder participar. Já estamos recebendo dúvidas aqui, já estamos recebendo o pessoal que quer saber mais a respeito de como ter mais saúde através da suplementação. E hoje nós temos o Dr. William Martins Ferreira, que ele é um médico renomado no Brasil, fora do Brasil, principalmente na Europa. Ele é médico, cirurgião ortopedista, e ele acredita no poder da suplementação. É isso, doutor William? Fala pra gente a respeito de que você acredita aí ou não. Eu fiquei sabendo que você recomenda bastante colágeno durante o cuidado que você tem com os pacientes. É isso mesmo? Olá, boa noite a todos. Obrigado pelo convite aí da Paloma e obrigado também por todos estarem aqui participando. Realmente a gente tem uma formação muito tradicional, né? A formação médica de tudo 2 mais 2 é igual a 4 os cirurgiões, mas a gente passa com os anos vendo que isso não é verdade. Hoje em dia a gente vive o ápice aí da medicina regenerativa, né? Onde você quer que aposta mais em coisas não invasivas para que você tenha melhor qualidade de vida, menos dor, mais mobilidade articular, principalmente na minha área, né? Que o objetivo é ter movimento e não ter dor e diminuir o envelhecimento. Nisso, a suplementação, não só do colágeno, mas também de outros nutracêuticos, mudanças dietéticas, estilo de vida, né? Hoje em dia também muito em voga a medicina do envelhecimento, a medicina do bem-estar, está totalmente ligado à suplementação alimentar, ao invés de remédios, para você combater sintomas. Conta pra gente um pouquinho, que o pessoal tá chegando aí. Boa noite, você que acabou de chegar. Seja muito bem-vindo com as suas dúvidas. A gente coletou várias dúvidas antes de a gente entrar nesse ao vivo. Então, vamos entender um pouquinho. Então, doutor William, a gente queria saber um pouquinho, assim, você mandou um mini currículo pra gente, mas eu queria que você contasse um pouquinho para a audiência a sua experiência, um pouquinho dela, só para o pessoal saber que nós estamos falando com o Dr. William, médico cirurgião ortopedista, de onde você é membro. Então, conta para a gente um pouquinho da sua trajetória, para a gente poder, enfim, entrar nas perguntas que o pessoal tem mandado para nós a respeito dos benefícios, mitos e verdades do colágeno. Meu nome é William, né? Eu tenho 54 anos de idade. Eu fiz faculdade de medicina aqui em São Paulo mesmo, na Santa Casa de Misericórdia. Depois disso, mais 4 anos de residência médica em ortopedia e traumatologia, onde a gente
ganha um treinamento árduo aí, com mais de 100 horas semanais naquela época, hoje em dia só pode 60, né? Tem outras regras, em cirurgia ortopédica, né? De todas as articulações, tudo, com uma formação bem convencional de diagnóstico tal, artrose, vai fazer prótese, lesão X, vai fazer artroscopia, fratura Y, vai fazer isso, aquilo, outro. Depois eu fiz uma especialização em cirurgia do quadril, em ortopedia pediátrica também, eu opero sport medicine, cirurgias artroscópicas, minimamente invasivo, e depois disso várias outras experiências fora do Brasil, né, nos Estados Unidos, na Europa, em toda a Latinoamérica. Bacana. E com o passar dos anos, a gente vê que acabou percebendo que alguns doentes não melhoravam no tratamento conservador convencional. Ah, faz fisioterapia, faz isoterapia, faz alguma coisa do gênero. Se não melhorar, aí opera. E existe um gap muito grande entre aquele paciente que não melhorou com o tratamento conservador convencional e aí o paciente que precisa ser operado. E esse gap ele vem sendo completado com o passar dos anos e com a experiência que a gente adquiriu com outras terapias ou outras prevenções que não seja uma fisioterapia convencional, uma hidroterapia, uma acupuntura e nem a cirurgia propriamente dita. E Então, aí entra o papel do suplemento, doutor William? exatamente, entre o papel do suplemento e da mudança de estilo de vida, né? Tá. Então, mudança dietética, atividade física, uma mudança bem grande no convencional. Então, a proposta dessas pessoas que estão nesse gap que você está dizendo entre a cirurgia e algumas outras alternativas é ter um estilo de vida saudável. Então, se você tem um estilo de vida saudável, você literalmente pode evitar algumas coisas ou melhorar alguma recuperação. É isso, doutorinha? Exatamente, exatamente. Então, o paciente, por exemplo, com uma artrose de joelho, que é muito prevalente, é muito comum na nossa sociedade, com uma artrose do quadril, ele vai melhorar dos seus sintomas, ele vai melhorar da sua mobilidade articular com mudança de estilo de vida, com suplementação não só do colágeno, com suplementação com outros nutracêuticos, outras vitaminas, e também diminuindo a obesidade, que é uma grande doença da nossa sociedade, e o sedentarismo. Isso tudo vai fazer com que ele viva melhor e evite cirurgias, por exemplo. Entende? Então, queridos, se entendi bem o que o Dr. William está falando, quando a gente coloca o programa NutriPlus em ação, a gente está evitando não só a questão de questões com a autoestima, mas nós estamos também evitando problemas, tá? Com relação à nossa saúde. Então, são duas coisas importantes quando a gente coloca o programa NutriPlus em ação. Doutor Ilha, a gente tem bastante gente chegando, pessoas que inclusive foram operadas por você. Tem gente que colocou aqui no chat, foi operada pelo doutor Ilha há mais de 20 anos. Então, Entregando a minha idade. entregando a sua idade, mas não tem problema, tá tudo bem. Aliás, a gente bateu um papo esses dias falando que a doença mais degenerativa que existe é o envelhecimento, né? É. Então, é por isso que é importante a gente suplementar, ter um estilo de vida saudável. Como diz a Vanessa ali no chat, é melhor prevenir, porque afinal de contas, a doença mais degenerativa é o envelhecimento. Ela desencadeia uma série de problemas no nosso corpo, no nosso metabolismo. E é por isso que médico fala a idade quando começa a live e pergunta a sua idade quando ele também está ali no meio da consulta com você, né? Então vamos lá. A gente vai começar algumas perguntas, doutor William, e aí você diz pra gente, a gente vai conduzindo aí conforme a gente precisa, mas bora lá. Primeira pergunta importante, tá? Estão perguntando aqui pra gente se é importante suplementar com colágeno e se sendo importante, quais são os benefícios? Se tem benefício para a pele, se tem benefício para o corpo, quais são os benefícios quando a gente suplementa com colágeno? Essa é a primeira pergunta que foi a número 1 de ranking de dúvidas que o pessoal nos mandou.
realmente existem benefícios, tá? Ele age tanto na pele quanto no cabelo, mas como a minha especialidade é a ortopedia, eu tenho mais experiência com o uso dele para a ortopedia. Então ele está indicado, sim, embora existem vários trabalhos na literatura que falem que ele não aumenta a produção de cartilagem, nada disso, não existe comprovação disso, mas existe comprovação com bastante evidência de que ele melhora a dor da artrose e ele melhora a mobilidade articular. E essa dor pode melhorar de 30% a 40% no mínimo, com o uso do colágeno e outras medidas higienodietéticas e alteração de estilo de vida. Tá, Então, existe evidência, sim. tá. Doutor William, a gente precisa traduzir o Medicaid para as pessoas comuns, tá? E aí, como é que a gente faz para as pessoas entenderem o que é essa artrose, o que são esses desafios com mobilidade, né? E que o colágeno acaba ajudando. O que seria isso? Conta pra gente, simplifica pra gente o que seriam essas duas coisas que o colágeno gera impacto positivo. A artrose é o desgaste da articulação, tá? A artrose, ela é comum das pessoas com mais idade, né? A partir da quinta, sexta, sétima década de vida, mas também ela pode acontecer após um trauma. Então, você tem uma fratura que envolve a articulação, também pode ajudar a desenvolver o desgaste dessa Como articulação. Não só uma uma fratura. prática de esporte, por exemplo. Exatamente, exatamente. Praticando esporte, sofri ali alguma lesão, machuquei o joelho, aconteceu. Certamente pode levar à artrose dessa articulação, ao desgaste dela mais rápido. Tá. E a utilização do colágeno, ele vai modular, modular de forma imunológica mesmo, através da sua absorção intestinal, diminuindo a dor e aumentando a mobilidade. Então, teoricamente, diminuindo a velocidade da progressão desse desgaste Entendi. articular. Então, é para quem não tem pressa de ter problema com a articulação, você coloca o colágeno na sua rotina. É isso, doutor William? Exatamente. Ele está indicado para aquelas pessoas com mais, assim, está mais indicado para aquelas pessoas que têm essas limitações, né? Então, ele vai prevenir a artrose? Isso é muito discutível na literatura. Tá. Não tem uma comprovação de que ele Uma previne a conclusão. artrose, uma É, uma conclusão, conclusão. É. um consenso. Mas ele realmente tem evidências que diminui a dor articular, principalmente naqueles pacientes que já têm um desgaste articular, Aham. e ele melhora a mobilidade articular. Entendi, entendi. Ó, a gente tem aqui um comentário, doutor William, para deixar você animado para essa live do Guilherme, dizendo: doutor William, o melhor de todos. E várias pessoas que passaram aí com você por cirurgia elogiando aí no chat. Agora, doutor William, uma pergunta. Com relação ao colágeno, vale qualquer colágeno? Então, tipo assim, pega o colágeno puro em cápsula, vou lá e ingiro com água. Ou requer algum cuidado, requer alguma combinação, requer alguma formulação para você realmente ter certeza que funciona. Realmente o colágeno sozinho, ele não faz um milagre. Ele precisa, o colágeno do tipo hidrolisado, ele é o que tem maior evidência de ter ação benéfica para as articulações, principalmente, tá? E facilitando a sua absorção e a sua ação imunológica. A, a suplementação de colágeno puro, ele não tem tanta evidência quanto você usa outras suplementações adjuvantes, por exemplo, antioxidantes como selênio, a biotina, a vitamina C, ajudam bastante a ação do colágeno. Não é, ele sozinho não tem tanta evidência assim, e tanta Entendi. função. Então, você
não adianta você. Eu costumo dizer, doutor William, que quem toma só colágeno puro vai fazer um xixi riquíssimo. Então, quando Um você xixi vai caro, tomar né? xixi caro, né? Xixi rico, e quando você vai tomar colágeno, para você ter efetividade, você ter eficiência no seu consumo, você precisa estar combinado com uma vitamina C, uma vitamina E, uma vitamina K, uma série de outras coisas Coenzima Q10, outros antioxidantes. para você ter resultado de fato. A gente tem, inclusive, a Elizabeth falando aqui pra gente que melhorou muito as dores das minhas articulações no joelho quando consumiu colágeno, tá? Então, parabéns, vamos nessa, é isso aí. E aí, assim, doutor William, qualquer pessoa pode tomar colágeno ou existe alguma recomendação específica com relação a ele? É, o colágeno, tanto no FDA quanto na Anvisa, ele tem um registro para utilização em indivíduos adultos, né? Não tem indicação nem comprovação que seja seguro ou necessário para pacientes com menos de 19 anos de idade. Então, é uma recomendação da Anvisa. Se a pessoa tem menos do que isso e de repente ela sente que tem de repente uma lesão no joelho, tem algumas outras entraves ou tem uma questão específica, o que a gente faz com essa pessoa que quer consumir colágeno? A gente fala para procurar um especialista? É melhor, né? Porque assim, a gente precisa saber qual a condição clínica da pessoa que está acontecendo. Porque a diminuição da formação endógena do colágeno, ela começa a acontecer na terceira, quarta década da vida, né? Então, até os 18, 19 anos, ela não tem diminuição da sua produção endógena, que é a melhor produção. Entendi. Então precisa ter uma deficiência de colágeno para a gente poder suplementar com colágeno. E por isso que ela não é recomendada para menores de 19 anos. Mas se tiver alguma questão específica, então o melhor é ir buscar o especialista para poder entender o caso específico dessa pessoa. Seria isso? Exatamente. Maravilha. Então, ó, a gente tem um pessoal aqui fazendo uma outra pergunta: se pessoas com 84 anos, por exemplo, devem tomar colágeno. Sim, elas devem tomar suplementação. Elas vão ter melhor mobilidade articular e menos dor. Isso eu tenho evidência. Muito bom. E a gente tem o Fernando aqui que está ao vivo, doutor William, falando assim, ó, eu não quero perguntar nada, apenas dizer que o doutor William é o melhor ortopedista. Sabe essas pessoas fora de série? É ele. Gratidão eterna pelo que ele fez. Você é o cara, você é o melhor. Ó, que maravilha. Então temos aí o super doutor William falando pra gente a respeito de mitos e verdades de colágeno, com um monte de pessoas dando testemunho a respeito da sua profissão. Agora, doutor William, eu ouvi dizer que você, além de acreditar muito na recomendação da suplementação de colágeno, né? Nessa suplementação com relação à recuperação e uma série de outras coisas com relação ao estilo de vida da pessoa, para que ela adote um estilo de vida mais saudável. E aí, pensando nesse estilo de vida mais saudável, você também pega no pé de todo mundo com relação à alimentação que causa inflamação. Então, que você pega no pé com relação a alimentos inflamatórios. Existe alguma relação, assim, entre essas questões todas das articulações, né? Eu costumo chamar de creque-creque. Então, começou a sentir o creque-creque, creque-creque no joelho, no cotovelo, creque-creque no corpo. Normalmente é um sintoma do tipo assim, tá atrasado para começar a suplementação de colágeno. Mas existe alguma correlação entre comida inflamatória e o colágeno? Como é que é isso e por que que acontece essa recomendação sua com relação a evitar alimentos inflamatórios? Bom, isso é totalmente verdade. Infelizmente, a partir da década de 50, estamos sendo contaminados pelos alimentos, pela indústria alimentícia e pela produção agrícola mundial. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia, o trigo que a gente consome, ele tem o dobro de genes do trigo original da natureza. Se apenas um gene alterado no ser humano, por exemplo, já causa síndrome de Down, o mongolismo, imagina alguma coisa que tem o dobro dos genes. Isso acontece a mesma coisa com milho, com a soja, com outros cereais e outras coisas que nós consumimos. Então,
existe esse trigo, principalmente, ele leva a um processo inflamatório, alterando o intestino cronicamente, levando a mais doenças cardiovasculares, a mais degeneração, a mais artrose, a mais degeneração de todos os nossos órgãos. Existem alterações da flora bacteriana acontecendo muito gravemente em todo o nosso intestino, devido aos hábitos alimentares. Então, muito rico em açúcar, muito rico em óleo, muito rico em trigo e em glúten. Isso leva à inflamação crônica das paredes das artérias, à obesidade. Hoje em dia, a obesidade é uma das doenças mais graves do mundo, que leva a mais artrose, que leva a mais dor, a mais degeneração. Então, realmente, a mudança dos hábitos é muito importante, fazendo com que até a função do colágeno ao nível do intestino seja alterado. Então, às vezes, se a pessoa não tem uma alimentação adequada, come muito açúcar, ou seja, como a maioria das pessoas, come muito alimento processado, come muito glúten, leva a alterações das vilosidades. Vilosidades são as entranhas microscópicas dentro do intestino que fazem a absorção dos alimentos. Até a própria absorção do colágeno hidrolisado fica alterado e fazendo com que você tenha mais inflamação articular, mais inflamação arterial e levando a doenças cardiovasculares e principalmente articulares. A artrose está intimamente ligada tanto é que eu faço para os doentes diminuírem o pão, diminuírem tudo que tem glúten, diminuírem leite e derivados, diminuírem a ingesta de carne. Não que vai deixar de comer carne, nada disso, mas que coma menos carne vermelha. Tudo isso faz com que eles tenham menos inflamação e menos dor articular. Por incrível que pareça, eu já tive paciente que eu suspendi a cirurgia de uma doença no punho que chama tendinite de Kerven, porque ela mudou a dieta, mudou o estilo de vida, passou a inflamação dessa tendinite que precisava ser operada e que eu, durante todo o treinamento da minha vida, aprendi que tinha que ser operada ou infiltrada. E ela não precisou ser operada porque ela mudou e tirou toda a inflamação que estava consumindo o corpo dela. Então, realmente, não adianta você só consumir os nutracêuticos se você também não mudar o seu estilo de vida e não comer melhor. Porque, inclusive, os nutracêuticos também não vão ser absorvidos adequadamente. Olha só que interessante, gente. Olha quanta história o Dr. William já compartilhou com a gente. Olha, tem um comentário que eu não posso deixar de observar, que é a Silvia, que a gente já trabalhou junto. Silvinha falou que amanhã está em consulta com o Dr. William. Já sei que a Silvia já passou por cirurgia com ele. Então, Silvinha, beijo para você. Não te verei lá, mas beijo para você. Saudade sempre. Então, olha só que informação interessante a respeito do quanto que uma alimentação com alimentos inflamatórios pode impactar a nossa saúde como um todo, as nossas articulações e etc, né? Então, olha o cuidado que a gente tem que ter com isso. E, doutor William, eu sei que não é a sua especialidade, mas em função de toda a experiência que você tem, eu vou te perguntar, porque eu vou querer saber sua opinião. Ai, ai, ai. Estão perguntando aqui no chat se mulheres grávidas podem tomar também colágeno e etc, né? Então, qual que é o seu ponto de vista a respeito disso, mesmo a gente sabendo que não é essa a sua especialidade. Sua especialidade é ortopedia. Então, assim, quem não tem, creque no corpo. O que você pensa a respeito disso? Não existe um consenso na literatura que vai fazer mal para a grávida ou que vai fazer mal para o bebê. Mas tudo na grávida é mais difícil de se pensar e sempre consultar o obstetra sobre o assunto, né? Porque é todo um estado especial, é diferente. A grávida não é um ser humano normal, é um ser humano num estado totalmente diferente. E aí tem que ver cada um aí, consultar o seu obstetra e ver qual que é a melhor opção para ela mesmo. Ver se ela precisa da suplementação de alguma coisa. Na verdade, na gravidez ela precisa de suplementação de várias coisas, né? Porque a grávida fica mais suscetível a várias outras coisas. Então, quem pretende engravidar, por exemplo, tem que tomar antes vitamina E, né, para diminuir a chance de ter alguma doença neurológica da criança. Isso aí, pelo menos 6 meses antes, é uma suplementação obrigatória para quem quer engravidar. Então,
é bem específico do status de ser grávida. Tem que falar com a obstetra. Tem que perguntar para o especialista que é uma condição especial, né? Quando a É, gente está grávida, até mancha que a gente não teve a vida inteira, de repente aparece e de repente exato. ela desaparece. Exato. Então, do jeito que ela veio, ela vai. Então, preciso realmente conversar com o especialista. Tem A até gente, doenças ortopédicas durante a gravidez que aparecem e depois desaparecem. então, Tendinite não. de Quervain, síndrome do túnel do carpo, são doenças que aparecem durante o período gestacional que depois, com toda a mudança hormonal que volta ao seu status normal, melhoram e não precisa ser operadas, nada disso. Ótimo, excelente. Então, assim, é, a próxima pergunta que a gente tem aqui é como que eu identifico, né, que eu preciso fazer suplementação de colágeno? Tem algum indício? Tem alguma indicação? Tem alguma coisa que eu sinto que faz assim, puxa, eu preciso pensar em suplementar com colágeno? Do ponto de vista da, da ortopedia, é você fazer o diagnóstico de que você tem uma degeneração articular, né? Então, geralmente, esse creque-creque que você citou, na verdade, a gente chama tecnicamente de crepitação, né? Dor, diminuição da mobilidade, né? Então, uma junta que não está mais movendo tão bem quanto antes. É muito comum o creque-creque, por exemplo, em joelho de mulher, né? A chamada condromalácia patelar é muito comum no sexo feminino. Então, você diagnosticando a condromalácia patelar é uma das indicações de suplementação de colágeno para diminuir a dor, além de outras coisas, né? Por exemplo, a suplementação de ácido hialurônico, tanto via oral quanto intraarticular, você pode fazer injeção dentro da articulação de ácido hialurônico, e aí é um outro assunto que não é a suplementação. Não, o pessoal tá mandando várias perguntas. Estão tentando fazer consulta online aqui, doutor. E aí eu tô aqui vendo. Então, querido, é o seguinte. Não tem problema algum você mandar sua dúvida. Todas as dúvidas são bem-vindas. A gente só não faz consulta online, ainda mais coletiva, tá? Então, aqui é para a gente falar a respeito de suplementação, tirar dúvidas a respeito disso e a gente conversar essas técnicas com o Dr. William. Aliás, a gente tem aqui a Silvia falando que infiltração de ácido hialurônico é vida. Agora, quando a gente fala de ácido hialurônico na suplementação, também vale a pena, principalmente se ela estiver associada com colágeno, doutor William? Tem, vale a pena sim. Tem bastante estudo que comprova que melhora a mobilidade articular e a dor. Então, na gestão dessa dor aí, a gente consegue uma melhora quando a gente tem combinação de colágeno com ácido hialurônico. Sim, Tá, legal, na bastante. suplementação. E assim, tem algum outro ativo que de repente você saiba, como coenzima Q10, ácido pantoteico, todas essas combinações fazem diferença nessa combinação quando a gente fala a respeito de colágeno e esses ativos? Sim, por quê? Porque eles ajudam diminuindo a inflamação crônica. Eles são antioxidantes potentes. Diminuindo a inflamação crônica, você consegue diminuir a progressão da degeneração. Outras Entendi. Então, vitaminas também, a vitamina C, a vitamina K, ajudam bastante. Existem outros que eu chamo, chamados condroprotetores também nutracêuticos, como a curcumina, como um derivado, que agora eu vou lembrar só o nome comercial, mas um derivado do abacate também, que principalmente se usa de origem francesa também, que é bastante potente para diminuição da progressão da artrose, diminuição da velocidade da degeneração, alívio da dor e ganho da mobilidade. entendi, entendi. O pessoal está perguntando bastante a respeito do melhor horário para suplementar. Não sei se você tem alguma recomendação no seu consultório com relação a isso, melhor horário para suplementar com colágeno. Isso não tem um consenso na literatura, não. Pode ser em qualquer horário. Eu costumo pedir para consumir depois do almoço, que eu acho que é mais confortável. Entendi. Então, para você, com relação às articulações, colágeno, etc., o melhor horário seria depois do almoço.
Exatamente. Mas o jejum, igual o Túlio está perguntando se o melhor horário com a observação é cedo, é jejum, não. Não tem, a literatura não fala nada, não confirma que é melhor em jejum. Ok, então o importante é tomar todo dia. Exato. O importante é aquela pouquinho todo dia com consistência de que a gente tenha. Mas a Cláudia está na dúvida. Mas pode ser em jejum? Que ela ficou preocupada. Ah, se só posso, se o ideal é depois do almoço, em jejum eu posso Não, tomar? pode, jejum, pode. Qualquer horário. Eu falo para tomar depois do, horário, do almoço por hábito, só, por comodidade. Tá, mas qualquer horário tá ok, Tá ok, desde que faça o consumo diário. sem dúvida, Tá, sem dúvida. entendi, entendi. Então, consumo diário é, é o adequado. Tem algum, assim, tempo recomendado? X meses, X dias, todos os dias sempre, a partir de uma certa idade? Como é que é essa recomendação colágeno do ponto de vista médico? Do ponto de vista médico ortopédico, é quando você tem alterações degenerativas, né? Sintomas, né? De diminuição da mobilidade, tem dor articular, ou então você tem o creque-creque. Geralmente, a partir da terceira, quarta década de vida, você já tem bastante indicação de utilizar. Ou seja, gente, terceira, quarta década de vida é trintou, quarentou. Você precisa de colágeno na sua vida e não dá mais para fugir. Recebe essa informação com carinho, massageia o coração e coloca o colágeno em ação na sua vida, tá? E aí, por exemplo, a Cláudia até mandou uma pergunta interessante aqui, ó. Quando que eu começo a ver resultado do colágeno? Se tem alguma coisa que eu posso prestar atenção? Porque o que faz a gente, né, ir pro colágeno é que eu trintei, quarentei, não dá mais para viver sem. Ou de repente os crack-crack que você deu o seu nome Medicaid para isso. Certo. Mas assim, né? Como é com relação a isso, que é a pergunta da Cláudia que ela fez pra gente? Ah, entre 8 a 12 semanas é o tempo assim que você consegue colher mais resultados a partir desse tempo. Então, de 8 a 12 semanas, você começa a ver a diferença com relação ao consumo de suplementação de colágeno. Exatamente. Perfeito, perfeito. E aí, assim, a gente, inclusive, sabe que você recebeu aí da Farmácia tanto o colágeno BCP quanto o shot da beleza, né? E aí o pessoal quer saber assim, o que que você acha a respeito dessas duas fórmulas? Aí nós vamos ouvir você, não tem certo nem errado, a gente quer saber o seu ponto de vista médico, do que chamou a sua atenção com relação à fórmula, tanto do nosso shot da beleza, que é o nosso à base de cranberry, que a gente sabe que você já tomou, que você achou interessante o gosto dele, etc. E o nosso colágeno com sabor chocolate, que é o em pó, que é o nosso BCP. O que que você achou com relação a isso? Então, eu dei uma lida dei uma olhada na formulação, né? O objetivo mesmo parece ser bem a diminuição dos efeitos do envelhecimento na pessoa, né? Que além do colágeno hidrolisado, dei uma olhada aqui, tem a coenzima Q10, que é a vitamina C, vitamina E, que são extremamente potentes antioxidantes, né? A biotina também, a vitamina B6, cujo objetivo é ajudar o sistema nervoso, as conexões do sistema nervoso central, né? E o ácido hialurônico também para diminuir os efeitos da degeneração, tanto articular quanto da pele. Então, o objetivo mesmo é bem para diminuir a progressão da degeneração. Né? A Bastante da maior degeneração que a gente tem, que é a do que é envelhecimento. envelhecimento. Né? Doutora Elias, você pode mostrar pra gente aí qual que é esse produto que a gente está conversando, que é o shot da beleza, que é para você mostrar para todo mundo? Qual que é Foi que você esse, estava vendo? foi esse aqui que eu estava olhando agora, a fórmula, né? Que eu Então, já tomei. Que eu já sim. tomei também. E aí, o que que você achou do sabor, doutora Elias? Ah, eu gostei, eu gosto de fruta vermelha, né? Gosta de fruta vermelha, então experimentou de cranberry geladinho, achou interessante e uma formulação que é para você evitar o envelhecimento acelerado.
Exatamente. Tá. Aí a gente tem duas perguntas do Dr. Túlio e do Dr. Guilherme, que eles estão perguntando se tomar cervejinha no final de semana corta o efeito do colágeno. O Dr. Túlio até mandou uma observação dizendo assim: se for com moderação, eu acho que não tem problema. Bom, a cerveja, ela é inflamatória, como qualquer bebida alcoólica. Beber um pouquinho, ninguém pode falar que vai matar ninguém, nem que vai envelhecer mais. Você só não pode beber muito. Você tem que, apesar que alguns nutrólogos, por exemplo, falam que não se deve beber nada. Não se deve beber nada porque a bebida leva à inflamação crônica. Mas se a gente for no raciocínio da doença crônica causada no intestino, alterando a flora bacteriana, você beber a cervejinha, teoricamente você leva mais inflamação intestinal, teoricamente você diminui mais a sua absorção adequada no intestino e você vai ter menos ação do colágeno suplementado e outras nutracêuticos. Mas a Entendi. pessoa precisa viver. Se ele não for o alcoólatra crônico, assim, acho que ele não vai estar inflamando tanto assim seu intestino, né? Os nutrólogos A são gente templários tem uma contra a outra bebida pergunta alcoólica. que tanto o Rafa. Não recomendado. Se puder evitar, evite. A gente tem o Rafael e o Marim que fizeram a seguinte pergunta. Eles fizeram a mesma pergunta. Se o colágeno é mais eficaz que a associação com glucosamina e condroitina. É que a ação dos dois são diferentes, né? A glicosamina e a condroitina agem diferente da ação do colágeno. Então, um não exclui o outro, né? Então, o colágeno ele tem mais parte de articulação, ele tem mais uma função imunorreguladora, diminuindo a dor e diminuindo a mobilidade, diminuindo a dor e aumentando a mobilidade. A condroitina com glucosamina tem evidência de fazer isso também, mas ela age de outro jeito. Tanto é Entendi. que pode se associar os dois, né? Os dois, Tá. quando Então, eles entram numa classe chamada condroprotetores, que na entendi. verdade não são condroprotetores, né? Já que um age na imunorregulação da dor. Mas os dois têm evidência de melhora da dor e da mobilidade na artrose. Entendi. Então, o grande desafio é fazer associação de coisas boas, né? Exatamente, como você pode associar outros nutracêuticos. Tá ok. Bom, eu acho engraçado. Olha, doutor William, você me desculpa, mas aqui em geral, quando o pessoal me manda pergunta, eu falo, da pizza ninguém pergunta nada, né? A pizza ninguém Pizza, eu falei pergunta. que pizza faz É, mal. a pizza ninguém pergunta. A gente fala assim, na hora de comer pizza ninguém pergunta. No colágeno todo mundo tem dúvida. Ah, não sei se posso, não sei se devo, não sei se é correto, não sei se isso, mas para comer aquela pizza no final de semana, todo mundo não tem problema para comer, nem pergunta nada. Então, doutor William, é, com relação assim, a um estilo de vida mais saudável, se a gente falasse, perguntasse para o doutor William o que, que é esse estilo de vida mais saudável, qual que seria a consideração final com relação a isso? A consideração final em relação a isso, eu daria um testemunho pessoal. Opa, a gente quer ouvir. Há quase um ano atrás, eu tive um evento adverso cardíaco e precisei colocar 3 stents no coração, com 3 artérias entupidas. Provavelmente advindo de tudo isso que eu falei para vocês, de uma alimentação inadequada, de uma vida sedentária, levando a um sobrepeso, e de lá para cá eu mudei minha vida, diminuindo o consumo de leite e derivados, diminuindo o refrigerante. E algumas coisas estou cortando totalmente. Eu emagreci 28 quilos e tenho uma vida melhor, menos inflamada e menos doente. Então, acho que fica como um recado de uma experiência pessoal,
um depoimento de uma experiência que eu passei e que todo mundo deveria dar uma pensada no que está comendo, porque tem gente que fala que é o que a gente nós somos um reflexo do que a gente come, mas na verdade a gente é um reflexo do que a gente absorve. Hoje em dia, nosso intestino absorve muito mais do que não deveria, e por causa dessa inflamação crônica nas células intestinais causada pela alimentação inadequada, a gente deixa de ingerir coisa boa e começa a absorver coisa ruim também, levando a mais doença, mais morte. Essa, acho que seria o meu recado. Comer menos açúcar, comer menos derivado de glúten, fazer mais exercício físico, você vai viver melhor, vai ter menos dor, fazer uso de nutracêutico, de suplemento, principalmente a partir da terceira década de vida, que são muito importantes. É o que eu tenho para dizer. Maravilha, obrigada. A gente tem até aqui o Miguel falando. Então, o shot da beleza fez efeito para o Dr. William. Seria, acho que eu tô mais bonito. Então, o shot da beleza fez efeito, colocando ali, além de perder os 28 quilos, colocando colágeno em ação. Doutor William, aí a gente tem uma pergunta final para a gente encerrar esse nosso bate-papo, que já está aí nos 48 minutos que a gente começou. Vamos lá. A gente pode combinar, por exemplo, o colágeno junto com o shake, né? Que eu sei que você tá com o shake aí também, junto com você. Eu Então, assim, ganhei também. pode bater no liquidificador, pode combinar os dois, porque é algo que a gente recomenda lá na farmácia, inclusive para dar mais saciedade. Mas a galera tá perguntando, quer ouvir do Dr. William, o que ele pensa a respeito disso. A dose recomendada de suplementação do colágeno é de 40 miligramas dia. Aí você precisa ver se não vai passar essa dose. Aí eu precisava, para dar uma resposta melhor, eu preciso fazer umas continhas aqui. Tá bom, então a gente vai fazer um vídeo seu que a gente vai colocar aqui a respeito dessa recomendação desse ponto de vista médico com relação ao colágeno. Tá bom. Então tá bom, a gente vai trazer aqui para vocês. Mas, queridos, você que está aí na live, a gente tá dentro dessa recomendação de consumo diário, então você fica tranquilo, massageia o coração, é que depois a gente quer ver a lição de casa do Dr. William. Mas estamos dentro dessa recomendação e aí a gente tem a recomendação de bater o shot de colágeno. Quer dizer, bater o colágeno BCP junto com o seu shake para dar mais saciedade e você fazer o lanchinho de colágeno no período da tarde, que ao invés de você comer besteira, você vai tomar aí o shot da beleza, que tem apenas 38 calorias e ainda vai dar saciedade para você e ajudando no processo de emagrecimento do nosso programa NutriPlus. Mas depois a gente quer ouvir o Dr. William, a gente vai fazer um vídeo, vai Tô postar. devendo. Tá devendo, vai ter que voltar, Vou Dr. ter que William, fazer para contar para todo conta. mundo. É isso aí, doutor William vai fazer conta e vai contar pra gente. Então, doutor William, a gente quer agradecer demais a sua participação aqui no nosso bate-papo. O pessoal aqui no chat está dizendo obrigada, Pam, obrigada, doutor William, doutor, gratidão. Então, muitas pessoas falando gratidão, muita gente contando a respeito de serem impactadas positivamente através de você na sua condução aí da medicina e no impacto positivo que você tem na vida das pessoas, e muitos colocando aqui palminhas e etc., com relação ao que você compartilhou da sua mudança de vida, do seu estilo de vida mais saudável, para inspirar pessoas aí nessa mesma direção. Então, obrigado, doutor William. A gente espera ver você aqui Obrigado a de todos novo. pela atenção, obrigado pelo convite. Então, vamos convidar para você falar mais a respeito de suplementação, que a galera mandou dúvidas, gostou, e vamos chamar de novo para poder bater papo a respeito de hoje. E o Marcel Sajuboca acabou de entrar aqui e falou assim, ó, aproveita que depois de tudo isso tem promoção de hoje de NutriPlus. Então, gente, você que está aí ao vivo, ouviu o Dr. William a respeito da importância da suplementação. Se você trintou, se você quarentou, a casa caiu, vai correndo agora para o nosso escritório virtual. Corre lá e vai adquirir
o seu NutriPlus para você colocar em ação com certeza e fazer essa mudança de estilo de vida, como o Dr. William também decidiu fazer. Obrigada, Dr. William. A gente espera na próxima e obrigada por todas as dicas que você deu aí para nós. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, galera. Até a próxima.